Se você já teve a curiosidade de saber como que funciona a mineração de Bitcoin ou uma outra moeda, se você já teve vontade de fazer a mineração, de se tornar um minerador, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, a gente vai minerar uma moeda chamada Raptorium. Seja bem-vindo ao Caçadores de Criptos. No vídeo de hoje, a gente vai minerar uma moeda chamada Raptorium. Exatamente, vamos virar mineradores hoje. Por que a moeda Raptorium? Ela está sendo muito utilizada hoje em dia porque a gente não precisa de uma placa de vídeo para poder minerar ela. Ela é feita para utilizar a própria CPU. Então a gente consegue utilizar aquela máquina que você está deixada parada, que não está sendo utilizada para nada, ou até a sua máquina mais potente, para poder minerar essa moeda. Então essa vai ser a estrutura do vídeo de hoje. A gente vai utilizar o pool de mineração Unminable. Por que pool de mineração? Porque minerar sozinho a gente até consegue, mas vai demorar demais e acaba ficando muito complicado. Com o pool de mineração, o que acontece? Vários mineradores utilizam ali suas máquinas para poder decifrar aquela cripto. Aí, quando acaba descobrindo a moeda, todo mundo que ajudou a decifrar acaba recebendo um pedacinho daquela moeda. Esse é o pool de mineração. A gente vai utilizar um pool muito conhecido aí na criptomoeda, que é o Unminable, certo? O Unminable, ele é bem fácil de utilizar, né? A gente vai seguir aqui com o processo desde acessar o site, baixar o arquivo de instalação e começar a mineração. Então, nesse processo, a gente vai utilizar a moeda Raptorium, que é otimizada para CPU, utilizando o Unminable. Quando a gente conseguir, né, tudo que a gente conseguir com essa mineração do pool, a gente vai jogar para uma carteira da própria Raptorium. Então, a gente também vai criar essa carteira. Eu vou te explicar ali como fazer essa carteira da Raptorium, pegar o endereço para poder receber o valor ali na criptomoeda. Depois disso, o que a gente vai fazer? Quando a gente atinge ali uma certa quantidade, cada moeda tem uma quantidade mínima para poder fazer essa transferência do Unminable para uma carteira. E nesse caso, a gente vai dar uma olhadinha no site e ver qual que é o mínimo. Atingir o mínimo, a gente vai transferir essa moeda para a carteira da Raptorium. Da carteira Raptorium, existem algumas carteiras, algumas exchanges que aceitam essa moeda. Então a gente vai ver quais são, mas eu vou utilizar a Coinex, porque eu já tenho ela ali e eu não quis acabar criando outra. Vou utilizar essa que eu já tenho. Então eu vou criar ali um endereço da Coinex e vou fazer a transferência da carteira Raptorium para a Coinex. Se você desejar, você também consegue fazer isso aí direto da Unminable para a Coinex. Mas como eu quero explicar de uma forma mais didática, eu vou fazer primeiro passando para a carteira oficial, que é da Raptorium, e depois da Raptorium para a Coinex, ok? Então, o primeiro passo aqui é a gente poder fazer o download do aplicativo do Unminable. Para isso, a gente vai acessar o site do unminable.com. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar, né? Mas se você quiser seguir comigo, vamos lá. Acessando o site do unminable.com, a gente vai vir aqui no botãozinho do Get Started. E aqui tem outro botãozinho preto, que é o Unminer, que é o aplicativo para poder fazer a mineração. Você vai clicar no botãozinho preto e assim que acabar o download, você já vai fazer a instalação. A instalação é a instalaçãozinha padrão, é avançar, avançar, avançar até finalizar. É bem rapidinho. Assim que ele finalizar, ele vai abrir nessa tela. Essa telinha aqui, ó, do Unminable. Aqui a gente vai clicar em continuar. Ele vai perguntar qual que é a moeda que a gente quer utilizar. Nesse caso, a gente vai colocar aqui a Raptorium. E logo mais abaixo, ele vai te perguntar qual que é o endereço da tua carteira. Então a gente vai entrar num outro passo, que é criar a carteira da Raptorium para a gente pegar o endereço e colocar aqui no aplicativo do Unminer, certo? Então, para a gente poder gerar a carteira, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no site oficial da Raptorium, que é esse raptorium.com.
Aqui no site, a gente vai entrar nesse menuzinho aqui, ó, de infraestrutura, carteiras, que é esse wallets. Aqui são as carteiras que ele disponibiliza, né, que funcionam para essa moeda, mas a gente vai utilizar a carteira oficial. Então, vou clicar aqui no RTM Core. Clicou no RTM Core, ele vai vir direto para esse site do GitHub. No site do GitHub, a gente já entra nessa opção com todas as opções de download que ele tem. Então, ele tem para Mac, para Linux, para Windows. No meu caso, eu estou usando Windows. Eu vou utilizar essa aqui, ó, Raptorio Win20301 mainnet.zip. Vou clicar aqui para ele fazer o download. E assim que acabar, a gente vai instalar. Se após você fazer o download, você receber uma mensagem igual a essa aqui, de vírus detectado, isso é porque o Raptorio ele não tem lá o certificado do Windows. Então, todo aplicativo, todo executável que não tem esse certificado, o Windows identifica como vírus, tá? A gente vai ter que liberar esse arquivo para a gente poder utilizar essa carteira. Como que a gente faz isso? Acessando aqui o nosso menuzinho do Windows, a gente vai entrar em Windows, vai pesquisar aqui o Windows Defender, que vai aparecer segurança do Windows. Nessa segurança do Windows, você vem aqui em histórico de proteção. Aqui ele vai aparecer todas as ameaças que ele identificou. Nesse caso aqui, a última, né? A gente vai vir aqui. Não expandir e vai vir aqui, ó, ações permitir. Permitir. Prontinho, ameaça que foi bloqueada, a gente acabou de permitir. O que a gente vai ter que fazer? Download de novo. Então a gente volta aqui no site do GitHub, clica de novo no arquivo e ele vai baixar novamente. Então, depois com o download feito aqui, pessoal, a gente vai entrar na pastinha. Nessa pasta a gente vai extrair os arquivos, né? Nesse caso aqui, você pode utilizar o próprio extrair do Windows. Vou marcar aqui para não mostrar, mas a gente pode colocar aqui qual que é o caminho que ele vai extrair, colocar nessa pasta. Vou dar um extrair. Ele gerou a pastinha para mim com os arquivos aqui dentro. E aqui a gente vai executar agora a carteira do Raptorio, que é essa Raptorium QT. Ele vai aparecer aqui para nós novamente, falar que o Windows protegeu, que esse executável não é conhecido, justamente por causa daquele arquivo de certificação, certo? Aqui eu vou dar um avançar aqui, executar assim mesmo, indicando para ele que é para abrir. Aí ele vai pedir algumas informações, aqui simplesmente eu vou avançar, vou dar um OK, ele usar os diretórios padrão. Ele vai pedir para permitir, né, o Firewall do Windows para ele poder usar a internet, eu dou um permitir. Volta aqui no aplicativo. Esse aqui é o configuração de tema, não vou mexer em configuração de tema, mas você pode deixar ele com um tema claro, escuro, deixar uma fonte maior, a outra menor. Eu vou usar padrão mesmo. Vou dar um salvar. E agora ele vai aparecer essa tela aqui. Essa tela é uma tela de sincronização de cabeçalhos, que ele faz sempre que você instala a primeira vez. Essa atualização, gente, ela demora, mas demora bastante, tá? No meu caso aqui, uma outra máquina que foi a que eu fiz, né, a mineração, ele demorou um dia inteiro para fazer essa sincronização, tá? Então, aconselho aí você a instalar, abrir e deixa esse negócio aqui sincronizando. Vai demorar mesmo, tá? Então, pessoal, depois que fizer aquela atualização, aquela sincronização demorada, ele vai abrir essa telinha aqui. Aqui a gente tem o overview, né? Que é o total de moeda que a gente já minerou. Nesse caso é 218, né? É esse tanto que eu vou transferir lá para CoinEx, ok? Porém, aqui a ideia é a gente poder gerar o código da carteira para poder colocar lá no aplicativo do Unminable.
Para isso a gente vem no Receive, a gente vai colocar aqui um nome qualquer, ou até deixar sem. No meu caso, vou colocar endereço B. E aí você vem requisitar pagamento. Nesse requisitar pagamento, ele vai aparecer essa tela e esse aqui é o endereço que a gente tem que colocar lá no aplicativo do Unmineable, certo? Então vamos voltar lá para o nosso aplicativo do Unmineable. Agora com o nosso endereço em mãos, a gente vai abrir o aplicativo aqui do Unmineable. Ele vai continuar, a gente vai selecionar a moeda, que é o Raptorium. E aqui a gente vai colocar o endereço que a gente utilizou lá, certo? Esse é o endereço gerado por lá. Aqui a gente já vai dar um Start. Ele vai dar essa mensagem aqui, dizendo que o XMRig não foi localizado. O que isso significa? Esse aplicativozinho aqui, do XMRig, é ele que vai fazer a mineração. Então a gente precisa fazer o download dele. Para isso, a gente vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho verde, Go to Mine Files. Clica nesse botãozinho aqui, ó, Downloader. Deixa selecionado todos, não tem problema. Que a gente vai usar esse XMRig aqui, mas você já pode baixar os outros também. Clica no Start e ele vai começar a baixar. Vai aparecer algumas coisas de ameaça. Você vem aqui no Windows e a gente vai permitir, correto? Permitir dispositivo. Permitir dispositivo. Permitir dispositivo. Então a gente vai permitindo aqui. Por quê? Porque é aquela história, né? Não tem a certificação do Windows, ele sabe que é um minerador de criptomoeda, ele vai falar que é vírus, ok? Alguns aqui o próprio antivírus ele deixou passar, outros não, né? Aí no caso eu teria que clicar em download novamente para ele poder refazer todos os downloads. No nosso caso aqui, que é o que a gente vai usar, ele conseguiu baixar. Então a gente vai utilizar ele mesmo, vai dar um fechar e aí a gente vai dar um start. Esse botãozinho aqui, ó, que é de check logs. Aqui no check logs a gente consegue ver o que ele está fazendo. Então nesse caso aqui, ele já começou um novo trabalho e é a partir daí que ele vai começar a fazer a mineração. Pode clicar aqui no xizinho. Aqui ele mostra qual que é o hash rate, né, que está atualmente. E esse é o hash rate efetivo. Qual que é a diferença? Esse aqui é o local e esse aqui é o que vai, de fato, valer vai estar valendo, né? A gente pode copiar o nosso endereço ou até clicar nesse botãozinho aqui, Go to Website, que ele vai lá para o site do Unmineable e já vai colocar o nosso endereço da carteira. Com esse endereço, a gente consegue identificar quantos workers estão trabalhando. Nesse caso aqui, como eu acabei de startar, ele demora um pouquinho para aparecer. Então vai demorar ali uns 5, 10 minutinhos para ele aparecer aqui. Mas ele vai mostrar a quantidade de trabalhadores, né, no caso de máquinas aqui que estão minerando. E ele vai mostrar aqui também o teu balanço, né, o tanto que tem lá no pool da Unmineable para você resgatar, ok? Então aqueles 218 que eu já tenho, depois dele eu já tenho mais 368 aqui que eu posso resgatar e jogar lá para minha carteira. Então voltando aqui no aplicativo, a gente não precisa fazer mais nada. Basicamente a mineração é isso, pessoal. É a gente deixar o programinha rodando aqui. Ele vai ficar consumindo processamento. Alguns consomem placa de vídeo. Nesse caso aqui é o CPU. Então eu aconselho utilizar máquinas que você não estiver utilizando ou estiver fazendo pouca coisa, porque ele vai consumir 100% do seu CPU. E é só aguardar. Daqui para frente a gente vai acompanhando o tanto que ele vai minerar. E aí depois, pessoal, para a gente poder resgatar essa moeda que a gente minerou daqui do Unmineable para a nossa carteira lá da Raptorium, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que clicar aqui, ó, no Payout. Clicou em Payout,
ele vai perguntar se você realmente quer receber, né, o total que você tem aqui, se você quer passar para a sua carteira. Só lembrando, qual carteira que ele vai? É justamente a carteira que a gente está minerando. É o mesmo endereço da carteira que a gente está minerando. Não tem como você começar a minerar com o endereço e na hora de transferir, tentar transferir para outro endereço. Não tem como aqui na Unmineable, ok? Então, nesse caso, o endereço que eu criei foi o endereço da carteira lá do Raptório. E eu vou clicar aqui em Yes para ele poder transferir os meus 368 lá para a minha carteira da Raptório. Cliquei em Yes. Aqui você pode ver que ele já zerou, correto? O que eu tenho aqui no meu pool da Unmineable. E aí ele já transferiu esse valor das criptomoedas lá para minha outra carteira. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que acessar a outra carteira, né, a nossa carteira da Raptório, transferir entre carteiras, jogar da Raptório, né, o que a gente tinha planejado aqui, jogar da nossa carteira da Raptório para a carteira da CoinEx. Para poder transformar essa moeda em dinheiro mesmo, para a gente poder utilizar, a gente vai precisar de uma exchange, que é uma corretora, né? A corretora, uma delas, né, que aceita essa moeda é a CoinEx. Aqui na CoinEx você vai precisar criar a sua conta, né? Você pode entrar aqui no site, que é esse aqui, ó, coinex.com. Aqui no site você vai entrar. Deixa eu deslogar aqui. Quando você entrar, ele vai estar assim, ó. Inscreva-se ou faça login. No seu caso, se você ainda não tem uma conta, você vai entrar aqui no Inscreva-se. Você pode criar sua conta usando a conta do Google, foi assim que eu fiz. Ou utilizar algum outro e-mail mesmo que você tem. Então, depois que você fizer o cadastro, é só você fazer o login, né? Aqui no login, eu vou utilizar minha própria conta do Google para poder acessar. Então, essa página vai ser a página que você, após você logar, ela vai aparecer. Nesse painel aqui, ele tem aqui as informações, né, das criptos, os valores que estão atualmente. O que interessa aqui para nós agora é a gente fazer o depósito, né, a transferência da carteira da Rapterium para a carteira aqui da CoinEx. Para isso, a gente vai precisar de um endereço aqui da CoinEx. A gente vem aqui nessa parte superior em ativos e aqui a gente tem um botãozinho aqui de depositar. Clica nele. Clicando nele, vai aparecer essa tela, que é a tela que a gente vai poder selecionar qual que é a criptomoeda que a gente quer fazer o depósito. Nesse caso, é a Raptorium, né? Aí eu seleciono aqui a Raptorium, você pode pesquisar ela aqui, ó. Raptorium. E na Raptorium, você vai colocar aqui que você está ciente dos riscos, porque é uma criptomoeda, né, gente? Toda criptomoeda tem riscos, ela sobe e desce constantemente. Vou confirmar. E ele me gerou o endereço da carteira Raptorium da CoinEx, né? Que essa aqui é esse endereço que eu vou colocar lá no aplicativo da Raptorium para poder fazer a transferência de lá para cá. Então, depois que a gente transferiu, ó, já chegou, é bem rápido, né? Para transferir lá da Moneyball para cá. Então, deu um total de 587. Aí, para enviar, clica aqui em Send. E eu vou colocar a carteira agora, o endereço lá da CoinEx. Então, aquele endereço que gerou lá no site da CoinEx, a gente tem que colocar aqui. Eu posso especificar ou não um rótulo. Aqui vai mais para informativo, né? E aí o que vai importar para nós aqui é a quantidade que a gente vai transferir. Nesse caso eu quero tudo, então a gente pode clicar nesse botãozinho vermelho aqui, que é o use saldo disponível. Ele vai pegar todo o teu saldo e vai colocar nesse campo. Ó, ele já preencheu ali para nós, deu 587 e uns quebradinhos. Também tem a taxa de transação. Então, para fazer a transferência de um lugar para outro, você acaba pagando uma taxinha. É bem pequenininho. Aí clica em enviar.
Ele vai aparecer uma telinha com resumo, né, das informações. A gente confirma para ver se está tudo correto. Estando tudo correto, a gente clica em sim. E aí, para a gente acompanhar, a gente vai vendo aqui nas transações. Ó. Quando tiver com esse símbolozinho de OK, de confirmado, é porque a Raptorium já confirmou a transação. Aí a gente vai lá para a CoinEx e na CoinEx ele vai ficar aparecendo ali, ó, que está em confirmação. Ele vai fazer 5 etapas, né, de confirmação. Enquanto não completar 5 etapas, você não vai ver o teu saldo em Raptorium, ok? Então agora que ele já confirmou lá na Raptorium, a gente tem que esperar a CoinEx fazer a confirmação dela. Demorou bastante, tá? Foi questão de 50 minutos. Achei que seria mais rápido, mas demorou 50 minutos. Mas ele acreditou aqui o total de 587 e os quebradinhos, que dá um valor de mercado aí de 15 centavos de dólar, tá? A próxima etapa, né, para a gente transformar isso aqui em dinheiro, a gente poderia fazer aqui uma negociação de Ethereum para dólar ou de Ethereum para Bitcoin, que é o que a CoinEx aceita, né? Para fazer isso aqui, a gente clicaria aqui, por exemplo, Ethereum para dólar. Ele vai levar para essa página. Aqui a gente vai escolher o preço, né, que a gente quer vender. Aqui a gente tem o book de ofertas, né, que é o livro de ofertas. É o preço que o pessoal está pagando tanto para vender quanto para comprar. Então a gente tem que estar dentro dessa margem de preço para conseguir vender. E aí a quantidade. Porém, o que acontece? A quantidade aqui mínima é de 5.000 Ethereums. Eu só tenho 587. Então, para conseguir fazer essa transação, eu teria que gerar mais Ethereums até dar o valor mínimo aqui, a quantidade mínima, que é de 5.000. Fazendo isso, a gente só ia clicar aqui em vender e aguardar a ordem ser processada. Feito esse processamento, a gente já teria os 15 centavos de dólar na conta da CoinEx. E aí sim, pela CoinEx, eu conseguiria fazer a transferência para o meu banco, né? E ficamos por aqui, pessoal. Agradeço a audiência, agradeço você ter ficado até o final. Lembre-se de deixar o like e se inscrever, você ajuda bastante o meu trabalho. E conta aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você já minera alguma criptomoeda, você conhecia a Raptorium, você já minera a Raptorium, o que você achou dessa jornada que a gente fez hoje. Ficamos por aqui e até a próxima caçada.